Muita gente me pergunta ou pede recomendação de livros, né? Quer saber o que eu estou lendo, o que eu estou pesquisando. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar os livros que eu estou lendo nesse momento para vocês aqui. Eu sempre leio muitos livros ao mesmo tempo, gente. Então é normal eu estar lendo 4, 5 livros juntos, assim, porque daí eu leio um pouquinho de um, leio um pouquinho do outro, leio em ritmos diferentes, alguns eu leio mais rápido, outros eu leio mais devagar, mas eu sempre leio vários livros ao mesmo tempo. Alguns anos atrás, o habitual era que eu lesse vários livros de literatura, mas atualmente tenho lido mais não ficção, mais livros de filosofia política, mais livros de política mesmo, ou livros teóricos. Inclusive é interessante também fazer esse vídeo aqui, porque, de certo modo, vocês vão perceber para onde está indo o dinheiro do apoio de vocês também, que vocês contribuem no Apoia-se, porque tem servido para comprar livros, para que eu possa pesquisar, para que eu possa me dedicar aqui, para preparar material para o canal aqui também para vocês. Então, para começar, eu quero falar sobre esse livro aqui que chegou essa semana, chamado On Tyranny, que é do Timothy Snyder, 20 Lessons from the 20th Century, que sobre a tirania, 20 lições a partir do século XX. Eu não sei se tem em português esse livro, eu acho que não tem em português, não tem tradução. É um livro bem curtinho, ele tem poucas páginas, tem um pouquinho mais de 100 páginas, e eu li de uma vez só. Chegou o livro no correio lá, comecei a ler e não parei de ler até o final, porque é muito interessante, é um livro muito bom que explica o colapso das democracias e a ascensão das tiranias, como é o processo e como a gente pode fazer para combater isso. O que eu quero fazer, talvez na próxima semana em diante, é analisar capítulo por capítulo desse livro aqui, as recomendações que ele dá e os sinais de advertência que ele fornece. O Snyder ele é professor de História na Universidade de Yale, e ele tem vários livros sobre fascismo, sobre a ascensão do nazismo, então é interessante a compreensão de um historiador em relação a esses processos, né, de autoritarismo, de ascensão de ditaduras, de tiranias, e como a gente pode identificar isso nesse momento pelo mundo. Ele analisa muito o contexto atual do governo do Trump, da postura e da retórica do Trump, mas que a gente pode também projetar para o Brasil e para o Bolsonaro, e também para outras democracias que estão fragilizadas nesse momento. É muito engraçado, porque assim, eu já li livros de literatura, né, de ficção, que me emocionaram, né, que algum capítulo ali, alguma cena que me comoveu. E é a primeira vez que eu leio um livro de teoria, um livro teórico de não ficção que me comove. Tem alguns trechos assim, quando ele escreve o colapso da democracia e a ascensão da tirania, e isso me comoveu para pensar que a gente está num processo semelhante, que a gente pode realmente estar começando várias tiranias, vários governos antidemocráticos pelo mundo. É assustador, realmente é assustador. Então assim, é um livro muito bom, gostei muito, é curtinho, uma leitura rápida, e como eu disse, eu quero analisar capítulo por capítulo para vocês entenderem melhor o que o Snyder diz sobre isso, e como identificar, como reconhecer a queda das democracias, o colapso do regime democrático e a ascensão de tiranias. Outro livro que eu estou lendo agora, eu já mencionei anteriormente em outro vídeo, é esse aqui, do Che Guevara, que é a biografia dele, escrita pelo John Lee Anderson. Esse eu sei que tem em português, são quase 1000 páginas da biografia do Che Guevara. Tô lendo devagar, esse aqui realmente não foi igual esse aqui que eu li numa sentada, tá indo mais devagar a leitura, mas é interessante você ver a história do Che Guevara, e como eu disse anteriormente em outro vídeo, perceber como no fundo você tem seres humanos atrás ali, com histórias complexas, com defeitos, com qualidades, e que cometem erros e fazem acertos. É realmente interessante você ver o ser humano por trás do mito, por trás do símbolo, por trás daquilo que ele se tornou na história. Eu já vi documentários sobre Che Guevara, já vi outras histórias, algumas coisas não são novidades aqui, mas no geral, um livro de 1000 páginas vai ser muito mais detalhado. Outro livro que eu estou lendo agora também é o do Ha-Joon Chang, que é um economista coreano, que se chama 23 Coisas que Não Nos Contaram sobre o Capitalismo. E está sendo uma leitura muito interessante, gente, muito interessante. Eu estou lendo em inglês, mas tem em português, tem tradução esse livro. E ele desmonta alguns mitos sobre o capitalismo e o livre mercado. Porque a retórica dos liberais e dos libertários é que se você deixar o capitalismo agir por conta própria, ele vai florescer, ele vai prosperar e todo mundo vai ficar mais rico. E na verdade, o que o Chang mostra que não é isso. Ele é autor de outros livros sobre economia também, com uma linguagem bastante simples, bastante acessível para quem é leigo em economia como eu. Então ele realmente desmonta vários mitos, né? Ele dizendo que o que acontece é que os países que hoje são prósperos e desenvolvidos, eles tinham práticas econômicas antigamente que eles condenam atualmente. Práticas protecionistas, de subsidiar setores da economia, e isso permitiu que eles florescessem, crescessem, se tornassem potências, e agora eles condenam essas mesmas práticas em países em desenvolvimento. Então, segundo Chang, para que um país possa florescer, ele tem que ser mais protecionista, o governo tem que atuar, tem que intervir na economia para ajudar o país a funcionar. E o Chang, como um coreano, né, como um sul-coreano, ele entende muito bem desse processo, porque foi o que a Coreia do Sul fez para passar de um país agrário atrasado para uma potência econômica e intelectual também.
Eu pretendo, depois de acabar de ler esse livro aqui, ler outros dele. Eu sei que tem outros 2 livros dele, que um deles se chama Kicking Away the Ladder, que eu já imagino que ele deve dizer, que tem a ver também com esse livro agora sobre o capitalismo, no qual ele vai mostrar ali, historicamente, como esses países usaram desse protecionismo, do intervencionismo econômico para prosperar. E tem um outro livro também que se chama Bad Samaritans, que seriam maus samaritanos, que também trabalha com essa questão aí de práticas abusivas do capitalismo que ajudaram países a prosperar também. Depois de concluir esse livro, eu pretendo também ler outros do Chang, porque eu gostei muito do estilo de escrita dele, é muito simples, muito claro, muito evidente algumas coisas que ele mostra ali, e para entender um pouquinho mais dessa relação aí entre Estado e economia, entre a atuação do Estado e o capitalismo. Um dos primeiros mitos que ele questiona, por exemplo, é de que o capitalismo não precisa de regulamentação. E ele diz que é uma mentira completa, porque mesmo o capitalismo de livre mercado em países que seriam livres, tem uma série de regulamentações, uma série de princípios implícitos que as pessoas não se dão conta disso e nem se questionam sobre isso. Então é muito interessante realmente, para quem é leigo em economia, começar a ter alguma noção de como funciona o mercado, de como funciona o capitalismo. Vale conferir. E outro livro que estou lendo também, na verdade estou relendo agora, é O Contrato Social, do Jean-Jacques Rousseau, o filósofo francês, que é um dos pais do contratualismo, que fala sobre essa relação nossa, né, com a sociedade, de como nós abrimos mão de certas liberdades naturais nossas para poder viver em sociedade e viver nesse contrato social que ele chama, e como no fundo as nossas relações sociais são convencionais. É uma das grandes obras da filosofia política, é uma das referências. Se você não conhece ainda, também leia, porque a linguagem do Rousseau também é bastante acessível, bastante compreensível, tem em português também. É um dos grandes clássicos da filosofia e da filosofia política também. Então esses são os 4 livros que eu estou lendo nesse momento agora. Também leio muito artigo, muito texto científico, muito texto de psicologia, mas são artigos realmente, são textos breves de 10, 15 páginas que acabam também entrando no meio aqui desses outros livros que eu estou lendo. Como disse, eu pretendo voltar semana que vem e analisar capítulo a capítulo desse livro aqui, On Tyranny, do Timothy Snyder, porque realmente vale a pena a gente ler isso aqui. É surpreendente, é assustador e talvez nos dê alguma orientação, algum tipo de instrução de como proceder nesse momento. Eu quero saber de vocês, o que vocês estão lendo nesse momento, se vocês têm alguma recomendação de leitura, algum livro que vocês acharam interessante e querem compartilhar conosco aqui, põe no comentário para a gente poder conferir depois, deixe joinha se gostou desse vídeo, assine o canal, ajude no Apoia-se, torne-se um membro do canal para ter acesso exclusivo a conteúdos aqui no canal também e a gente se vê por aí. Abraço e até mais.